Olá, juniores, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos para aprendermos mais da palavra de Deus, né? Nós estamos aprendendo sobre as pessoas da Bíblia, né? Nós começamos lá no Velho Testamento, passamos por vários personagens, pelos profetas, e hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a história de Jesus. Agora nós já estamos no Novo Testamento e a semana passada nós aprendemos, né, sobre mudança radical, coisas que a gente precisa fazer através do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Nós vemos os exemplos de Maria, mãe de Jesus, e de Maria Madalena. E hoje nós vamos aprender mais uma história sobre Jesus. Que o Espírito Santo possa estar enchendo as nossas vidas com a presença dele, que nós possamos ter o entendimento da palavra do Senhor e não apenas ouvir, mas também praticar. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito especial, que foram as pessoas que Jesus escolheu para andar com ele, para serem os seus discípulos. Discípulos, no dicionário, quer dizer alunos. Então Jesus escolheu 12 pessoas, 12 homens, né? Que tinha uma mensagem para levar para as pessoas. E o nosso mistério vai falar disso, né? E hoje nós somos discípulos de Jesus. E este é o nosso mistério de hoje. O nosso mistério fala assim: como discípulo de Jesus, o que devo fazer? É uma pergunta, né? Então nós vamos aprender um pouquinho através do chamado dos discípulos de Jesus, que andaram com Jesus quando ele esteve aqui na terra, né? E vamos aprender também um pouquinho sobre como praticar, né? O ser discípulo de Jesus, o seguir a Jesus, né? Então Jesus, lá em Mateus 4, fala a respeito da tentação de Cristo. Ele estava no deserto e foi tentado pelo diabo. E quando ele saiu de lá, ele chegou próximo ao mar da Galileia e ele viu dois homens, né? Vamos ler lá em Mateus 4, que diz assim: os primeiros discípulos que Jesus chamou, né? A partir do versículo 12, fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Esse João é o João Batista. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprira que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O versículo 18 vai começar a falar a respeito da vocação dos discípulos. Então a mensagem de Jesus era a mensagem de arrependimento, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E a Bíblia fala que imediatamente André e Simão, né, que é Pedro, largaram aquelas redes e passaram a seguir Jesus. E eles cumpriram o chamado de Cristo. Agora eles iam ser pescadores de homens, né? Então, o discípulo de Jesus, a primeira pista nossa fala a respeito disso. O discípulo de Jesus deve estar pronto para segui-lo. Às vezes, às vezes tem pessoas que têm chamado muito específico, né? Que precisa deixar tudo, né, para fazer o chamado dele. E nós temos que entender o que Deus tem para o nosso chamado. Se Deus nos chamar, Deus chama a todos. Jesus chama a todos aqueles que vêm até ele. Ele fala: aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. E cada um tem um chamado,
né? E Jesus chamou aqueles homens e ele chama cada um de nós também. Nós não sabemos ainda o que nós vamos ser. Se nós vamos ser um missionário, vamos para as nações, se vamos ser cantores, se vamos dançar, nós não sabemos ainda o nosso chamado, mas nós devemos estar preparados quando o Senhor nos chamar, não para segui-lo, porque nós já seguimos Jesus, né? Mas para um chamado específico, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, atender ao chamado dele, né? E então, essa é a primeira pista, né? O discípulo de Jesus tem que estar preparado para segui-lo, né? Tem que estar pronto. Aqueles homens, imediatamente, se vocês lerem o versículo 20, fala assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? E Jesus, e o versículo 21 fala assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando redes, e chamou-os. Então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A mesma coisa, João e Tiago seguiram a Jesus, escutaram Jesus e foram segui-lo, né? Seguir Jesus não é andar atrás dele, né? Seguir Jesus vai além disso, é aprender tudo que ele ensinou e viver o que ele ensinou, né? Não apenas ouvir, mas praticar. Então essa é a nossa primeira pista, estar como aqueles homens, que eles eram pescadores de peixes mesmo. E eles, quando ouviram Jesus chamando, eles largaram tudo e seguiram a Jesus, né? A nossa segunda pista fala assim: o discípulo de Jesus deve conhecer o seu mestre. Mateus 16 vai falar algumas coisas sobre o discípulo de Jesus. Olha só como esse texto ele é forte. Esse texto fala sobre a confissão de Pedro. Pedro, ele era um discípulo que ele era audacioso, ele era corajoso, né? E ele falava muitas vezes as coisas. Ele foi aquele que foi ao encontro de Jesus no mar. E nós vamos ver mais uma coisa que Pedro fez, aconteceu, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus disse assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então Jonas, ele teve essa revelação de Deus. Deus revelou para ele que Jesus era o Cristo, aquele que eles esperavam, que os profetas anunciaram, né? E Jesus profetizou sobre a vida de Pedro que ele seria, né? Ele teria as chaves do reino dos céus, né? Que coisa maravilhosa, né? E Pedro testemunhou de Jesus. Pedro sabia quem Jesus era, e os discípulos testificaram realmente que Jesus era o Cristo, né? Eles viram Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando a vida das pessoas. Então, mais uma coisa que o discípulo tem que ter, ele deve conhecer o Mestre. Nós devemos conhecer Jesus. Mas como nós vamos conhecer Jesus? Através da palavra. A palavra de Deus, ela é a nosso guia para nós conhecermos cada vez mais a Jesus, né? Buscando a presença dele, clamando por ele, pelo Espírito Santo, né? E Deus, ele na sua palavra, ele fala isso, né? Que tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que ele é o herdeiro de todas as coisas, o criador de tudo que há,
né? Então nós devemos adorar a Jesus, conhecer a Jesus, porque Jesus ele continua falando conosco, né? E a palavra testifica isso. E a terceira pista do discípulo de Jesus, ele tem que fazer novos discípulos. Jesus, ele diz lá em Marcos, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 17 e 18, né, que ele fala: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Marcos 16, a partir do 15, tá? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha a missão do discípulo, né? Pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui fala do ide, né? Então, para todos os discípulos de Jesus, tem que ir falar de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Então, olha que missão importante nós temos como os discípulos de Jesus que nós somos. E nós falamos que Jesus tinha 12 discípulos, nós contamos a história de 4. Um dos discípulos, por exemplo, era Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era judeu, só que ele era mal visto porque ele trabalhava para Roma, né? E olha só, Jesus chamou Mateus, né, para sair daquela posição de vergonha que ele tinha, para ser um discípulo dele. Jesus, ele veio buscar aquele que estava perdido. E nós, como discípulos de Jesus, temos que falar do amor dele para outras pessoas. Então, nós, como discípulos de Jesus, devemos obedecer. Nós temos que fazer sempre a vontade dele, né? E pregar e falar dele para as outras pessoas. Isso que Jesus, ele quer de nós. Ele quer que nós saibamos quem ele é e anunciemos às outras pessoas essa salvação que nos alcançou, para que ele tenha cada vez mais pessoas que realmente o sigam, que deixem as redes, que deixem o pecado, que deixem as coisas erradas e venham viver para Jesus, né? Que coisa maravilhosa. Então, nós vamos orar pedindo para o Senhor colocar esse desejo em nosso coração de realmente sermos discípulos obedientes, que ouvem a sua voz, que obedecem a sua palavra, que abandonam as coisas erradas, o pecado. Lá no começo nós falamos que Jesus ele veio pregar o quê? O arrependimento. Então nós temos, como discípulos de Jesus, se fizermos coisas erradas, nós temos que nos arrepender e fazer o que é certo, né? Vamos fazer então uma oração pedindo para o Senhor estar confirmando, né, nas nossas vidas cada dia o desejo de segui-lo, o desejo de obedecer, de ser realmente um verdadeiro discípulo. No meio de 12 discípulos, nós sabemos a história que tinha um discípulo que traiu Jesus, que foi Judas. Ele andava com Jesus, ele seguia Jesus, assim como os outros 11, só que ele preferiu as coisas deste mundo. Nós não podemos fazer isso, nós devemos sempre escolher, determinar, obedecer ao chamado de Jesus, aquilo que ele tem para as nossas vidas, e nada pode nos afastar do amor dele. Amém? Então vamos orar? Deus, nós queremos agradecer a Ti por essa palavra e pedir que o Senhor venha estar, ó Pai, queimando mesmo em nosso coração o desejo de sermos fiéis a Ti, de cumprir o Teu chamado, Pai, como discípulos de Cristo, sendo o Senhor discípulo obediente, Pai, que ouve a Sua voz, que está pronto, Senhor, para Te seguir, ó Deus, que nós possamos levar essa mensagem de salvação para todas as pessoas que ainda não Te conhecem, que nós possamos realmente, Senhor, Te seguir, ó Deus, de verdade, Pai, como verdadeiros discípulos, Pai, que obedecem, que são fiéis, ó Deus, que cada junior possa entender o chamado que o Senhor tem para a vida deles,
Fala, Senhor, aos corações, ó Pai. Levanta profetas poderosos, Senhor, no meio deles. Levanta, Senhor, pastores, levanta mestres, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Levanta apóstolos, ó Deus, e evangelistas para pregar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. E que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, obedientes e fiéis, para sempre te seguir, para sempre fazer o que é certo, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então eu queria hoje fazer uma coisa diferente, né? Eu queria que vocês ouvissem essa música, é uma música, né, um pouco antiga, mas ela vai falar o nome dos discípulos. Então preste bastante atenção, que logo logo vocês vão precisar saber de cor os nomes dos discípulos. Vocês sabiam que músicas ajudam a gente a gravar? Eu, por exemplo, consigo gravar muitos textos bíblicos porque eu escutava muitas músicas que falam a palavra de Deus na íntegra. Então, se a gente começar a ouvir cânticos, sempre louvores, que vai a nossa vida vai estar cheia de louvores, cheia da palavra de Deus, né? Então, vamos escutar essa música e vamos aprender sobre os discípulos de Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são 12 discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz. O primeiro era Simão, a que Jesus chamou de Pedro. Depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Filipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus que o Evangelho escreveu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são 12 discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz. Tomé que acreditava só as coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e o nome de Tadeu. E também outro Simão que veio da Cananeia. E o último era Judas e foi este o traidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 são 12 discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz. Então, eu queria que vocês escutassem essa música, escrevessem o nome dos 12 discípulos e aprendam, né, sobre eles, que foram homens que marcaram a nossa geração, né? Porque nós, através dos discípulos de Jesus, o evangelho foi levado realmente até os confins da terra, né? Como diz a palavra do Senhor. E todos nós podemos conhecer o evangelho que traz salvação, que traz vida, que traz luz, né? Como nós lemos que o povo andava em trevas e agora nós podemos ter a luz de Jesus e que cada um de nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.